Começa agora mais um programa CP Terapia, produzido por psicólogos e psiquiatras, colaboradores da Rádio CPT. Olá, pessoal! No programa de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o TEA, transtorno do espectro autista, ou autismo, como é mais conhecido. Meu nome é Vanessa, sou psicóloga e atuo na área clínica. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa dizer que não é algo que a gente pode adquirir ao longo da nossa vida. Muito menos que ao tomar alguma vacina, a gente ou a criança vai desenvolver o autismo. O transtorno do espectro autista, ele tem um componente genético muito importante, assim como uma questão ambiental também envolvida para o desenvolvimento do transtorno. E ambiente aqui, inclusive, relacionado à questão do útero, né, ainda na gestação. O DSM, que é o nosso manual oficial de diagnóstico em saúde mental, nos traz que o autismo é classificado em níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é o quanto de suporte, né, a pessoa ou a criança vai necessitar para que tenha as suas necessidades do dia a dia satisfeitas, né? Então, questão de autonomia. O nível 2, que é moderado, e o nível 3, que é grave, onde a pessoa precisa de muita ajuda, de muito suporte para ter as suas necessidades da vida diária supridas. Os sinais de autismo, eles geralmente aparecem ainda na primeira infância. E é muito importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes, porque o quanto antes a gente iniciar as intervenções com a criança, com o adolescente ou com o adulto, melhor vai ser a qualidade de vida dessa pessoa. Mais chance de adquirir autonomia, né, de se sentir bem na vida, ela vai ter. Os sinais que aparecem, os primeiros sinais, geralmente são questão de contato visual, que é ausente às vezes, né, na pessoa que tem autismo. A questão da comunicação verbal e não verbal, significa a linguagem. Às vezes a criança não fala e já deveria estar falando, né, lá na primeira infância, ou então falou com a idade que a gente disserta, mas quando chegou a determinada idade parou de falar, tipo, regrediu. A questão de interação social, né, de ter interesse em estar com outras crianças, com outras pessoas da mesma faixa etária, ou porque tem um interesse muito específico em alguma coisa, ou tem comportamentos, movimentos repetitivos, né, que a gente observa na criança ou no adolescente ou no adulto. Enfim, o diagnóstico não é um diagnóstico que é feito numa consulta só. Ele envolve uma intervenção multiprofissional, onde o neuropediatra ou neurologista ou psiquiatra para adolescente e adulto, né, vai trabalhar junto com um fonoaudiólogo para ver a questão da linguagem, da comunicação, com um psicólogo, preferencialmente da área cognitivo-comportamental, para trabalhar questões de comportamento. E também, né, na fase escolar, aí vão entrar a questão de algumas crianças vão precisar de suporte de um educador que acompanhe específico, né, ou um psicopedagogo, enfim. Esse vídeo, eu tive a intenção de trazer um pouquinho sobre o autismo, para que a gente entenda um pouco, né, o que acontece às vezes, para quem é cristão e frequenta alguma igreja, o que acontece às vezes que algumas crianças, né, ou adolescentes fazem barulhos diferentes, ou ficam, às vezes a gente acha que a criança
que os pais é que não estão educando, que não dão educação, e na verdade pode existir alguma coisa, né, na área de neurodesenvolvimento. Então a intenção aqui é para que a gente acolha, né, essa família, acolha essa criança, e para que a gente possa entender um pouquinho do que é o dia a dia dessa família e dessa criança. Obviamente que com esse vídeo não tem como a gente falar sobre tudo, né, relacionado ao autismo, mas a ideia foi trazer um pouquinho do nosso conhecimento para fomentar no nosso meio, né, para instigar a nossa questão de tolerância com o que é diferente, tolerância com aquilo que às vezes nos incomoda nos ambientes que a gente frequenta, a questão do respeito, né, de respeitar as diferenças, enfim. Se tu ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão ainda sobre o autismo ou sobre qualquer outro assunto na área de saúde mental, fica à vontade para entrar em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer e carinho em estar respondendo, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.